Agora que a gente já modelou toda a parte de eletroduto, criou os circuitos, a gente vai começar agora a passar os circuitos aqui dentro das tubulações, né? Então a gente vai indicar aqui para o pessoal qual cabo que vai passar em cada posição e etc. Então vamos lá. Para fazer isso, a gente vai fazer da seguinte maneira: a gente vai usar o comando TG, vai clicar aqui no ponto, né, de força na tomada, enfim, e vai trocar a tag para a fiação que a gente quer passar nesse ponto. Então, por exemplo, um circuito bifásico, eu tenho que passar duas fases e o terra para ele. Num circuito monofásico, eu passo uma fase e um terra. Então, a gente vai preenchendo isso dessa maneira, né? Então, vem aqui comando TG, cliquei aqui nesse circuito e vou dar aqui um comando AL para estar alinhando, deixando aqui centralizado. Então, a gente vai fazendo isso como um todo aqui agora no circuito. Então, nesse eletroduto, eu sei que vai passar o circuito 4 e o 5. Então, vou até dar um CS aqui. Vou clicar aqui no circuito 5. Posso desativar a chamada de detalhe, dar um AL e alinhar eles aqui. Agora tem um detalhe. A norma permite que a gente agrupe os circuitos de terra, é, circuitos não, os cabos de terra quando a gente tiver mais de um circuito passando no mesmo eletroduto, né? Então, por exemplo, do circuito 5, eu não preciso trazer duas fases e um terra, depois trazer mais as fases do circuito 4 e outro terra. Eu posso trazer as fases do circuito 5, as fases do circuito 4 e somente um terra. Então, eu venho aqui e troco para duas fases, junto aqui. Faço a mesma coisa aqui para baixo, eu vou dar um CS, então vou passar aqui as duas fases do circuito 7. E aqui eu preciso trazer uma fase para cá, né? Então, vou trazer a fase, por exemplo, aqui do circuito 6. Então, duas fases mais terra. Então, é sempre importante ter um terra. Ele não precisa necessariamente ser um por circuito, mas tem que ter um terra. Agora aqui, nesse trecho aqui, a gente vai trazer o circuito 1. O circuito 1 é um circuito monofásico. Então a gente vai trazer aqui fase, neutro e terra. Vou colocar ele na vertical e vou alinhar. Aqui eu acho que ele ficou um pouco escondido, então vou voltar ele para horizontal aqui, trocar para extremidade livre e vou puxar aqui. Nesse trechinho aqui também passa o circuito 1. Aí lembra, sempre na tomada a gente tem que apertar Tab para pegar o módulo, tá? Porque senão ele não vai reconhecer o módulo, ele não vai conseguir colocar a tag do circuito, por exemplo. Então aqui, ó, eu acho até que foi melhor que colocar essa tag para fora do que para dentro. Então eu vou trazer ela para fora aqui também. Nesse trecho aqui, que está muito embolado essas nomenclaturas, vou dar uma organizada aqui e vou deixar essas tags aqui, ó. Então, aqui, esse aqui é o circuito que vai lá para a iluminação. Já mostro como que a gente vai fazer com ele já. Esse aqui é o que vem no interruptor e vem para nossa luminária. Então vamos passar ela aqui também. Vou dar um TG aqui nela. Vou procurar aqui a tag dela. Nesse caso, como que funciona aqui o interruptor, né? Eu tenho a fase chegando, a fase é o cabo de energia do meu circuito, né? Então, o que a gente precisa entender aqui? Eu tenho a fase chegando no meu interruptor, que eu vou representar aqui por essa chavinha aqui. E aí dela sai o cabo que a gente chama de retorno, que é esse laranja que eu estou fazendo aqui. Ele vai até a luminária vai ligar no neutro, e aí isso aqui é o que vem embora. Então, para esse circuito, a gente vai trazer a luminária a fase para o interruptor e vai retornar aqui com o retorno e o neutro para essa luminária. Então vamos lá. Eu quero pegar aqui e procurar o retorno e o neutro. Então tá aqui, o neutro. Esse aqui é a simbologia eu não cheguei a comentar, mas na parte elétrica a gente tem a simbologia padrão para alguns circuitos. Então, o risquinho inteiro é a fase, o risquinho com tipo um CMT é o neutro. Quando ele pega só uma parte para cima é o retorno e o risquinho, o T inteiro é o nosso cabo terra, né? Então é assim que a gente lê a simbologia. Então aqui, ó, vou puxar aqui para fora também. Vou colocar a extremidade livre e vou, opa,
e vou deixar nivelado aqui. Vou puxar aqui outro identificador desse para colocar uma indicação aqui em cima também, ó. Então, eu quero uma indicação dessa aqui também, nessa posição. E talvez outra aqui para poder indicar que aqui só está passando esse trecho. Quando a gente está subindo aqui, né? E agora aqui, o que vem para esses dois circuitos aqui, a gente não consegue ver direito em planta, né? Consegue ver bem brevemente aqui. Então vamos lá. O circuito 2 é um circuito bifásico, então ele não vai passar um neutro, vai passar duas fases. Eu vou deixar passando um terra para ele aqui também. Extremidade livre, porque esse trechinho está aqui, ó, nessa região. E o circuito 3 é um circuito monofásico. Então vai passar somente fase neutra, porque a gente já está passando terra aqui, né? A gente nunca pode, o neutro não pode ser compartilhado nesses circuitos, tá? Então todo circuito tem o seu neutro, só o terra que a gente pode compartilhar entre os circuitos. E aqui vai ter um detalhezinho que depois a gente vai fazer na elevação, que a gente vai indicar que nesse pedacinho aqui está caminhando também o circuito 1, 2 e 3, e, enfim, a gente vai detalhar melhor aqui depois isso na elevação. Mas a grosso modo a gente já passou a fiação aqui dos nossos eletrodutos, então a gente já tem aqui basicamente toda a parte de planta baixa passada. Vamos fazer agora esses aqui. Então, aqui, para esse ponto aqui, a gente vai mandar o neutro e o retorno. Vamos levar um terra aqui também, porque eu não me recordo se, dependendo da luminária, pode ser que precise do terra. Então, a gente deixa aqui. Se não tiver fiação aqui, a gente consegue criar da seguinte maneira. Então, eu não tenho neutro, retorno e terra. Então, eu vou editar tipo, vou duplicar neutro, retorno mais terra. E aqui eu coloco, ó, que a gente vai estar passando um terra. Dá um aplicar, ok. Então aqui estou indicando que a gente vai passar neutro, retorno e terra. O que é esse neutro retorno? Os LEDs são controlados por uma automação que vai dentro do quadro, que a gente vai ver depois na aula de que a gente for montar o quadro. Então aqui, esse daqui é só o indicativo mesmo da tubulação que vai estar, esse retorno, né, é o que vem da nossa automação e vai alimentar os LEDs, então não chega a ser uma fase. A fonte dos LEDs em si fica aqui no quadro. E eu vou colocar essa tag também, ó, na vertical, e vou deixar ela indicada aqui na piscina, aqui dentro da casa de máquina também, ó, mostrando que esse circuito caminha por aqui, né, mostrando de onde ele vem. Então vou puxar. Eu não consigo copiar a tag, tá? Então eu tenho que vir aqui dar o TG de novo, identificar e toda hora vir arrumando. Então vou deixar indicado nesses pontos aqui onde que essa tag está passando para ficar claro. E aqui também eu vou deixar cotado esses eletrodutos, porque eles têm um diâmetro diferente. Então eu vou deixar indicado aqui também qual que é o diâmetro deles. Aqui a gente vai colocar também uma tagzinha aqui de luminária, indicando que aqui é a caixa de espera dos LEDs, né? A gente pode colocar isso aqui sem comando, que aqui a gente está só indicando mesmo que esse aqui é o circuito dos LEDs. E agora a gente vai passar o circuito indicar aqui o circuito do trocador de calor, né? Só que tem um problema. Ele não aparece aqui para eu apertar TG nele e colocar a tag. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui anotar, símbolo, e vai procurar aqui, ó, símbolo fiação geral. Então aqui é como se fosse um resumo. O nosso trocador de calor é um circuito 220, então passa duas fases, não tem neutro, e tem o terra dele, que passa também naquela posição. Ele é o circuito 9. Vamos só confirmar aqui se de fato ele é o circuito 9. Ele é o circuito 9. E o cabo dele é 2,5. Quando é cabo 2,5 a gente não indica, já fica meio que subentendido. A gente só indica os cabos diferentes do 2,5. Então, por exemplo, o circuito 8 é um circuito de iluminação. Então, o cabo dele é 1,5. Então, a gente precisa indicar ali no circuito. A gente clica aqui no circuito, ó, e procura aqui, ó, o tipo de fiação. A gente troca para iluminação.
E aí ele já vai colocar o cabo de e-mail e aqui a gente escreve um e-mail aqui para indicar que esse circuito, o cabo dele é um e-mail, o restante é cabo de 2,5, né? Então aqui vamos só arrumar aqui um pouquinho essas tags que estão meio fora, né? Posso desligar essas linhas de chamada aqui. E aqui também, aqui em anotação, a gente vai colocar o eletroduto que sobe, indicando que ele vai para o trocador de calor. Segue para o trocador de calor. Essa fonte está muito grande, vou diminuir ela. E a parte de fiação aqui está passada já. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou duplicar essa vista com detalhamento, para depois a gente fazer a documentação dela. Mas basicamente aqui a gente já passou toda a fiação do projeto. O que a gente pode fazer agora? Conferir o dimensionamento. Então, lembra que eu comentei que a gente fazia um pré-dimensionamento. Então a gente de fato manteve o que a gente passou aqui, né? A gente agrupou os circuitos nessa posição. Então, aquela preenchida que a gente fez a primeira vez aqui na tabela ficou ok. O que a gente pode fazer aqui agora é só colocar aqui o comprimento do circuito. Eu sempre coloco arredondando o número, então, por exemplo, aqui 6,48, eu jogo para 7. Eu vou arredondando porque a gente calcula aquela extensão. Esse valor não pode ser maior que 3%, a grosso modo, vamos dizer assim, né? Então, todas aquelas extensões estão ok, estão abaixo ali do mínimo por norma. Então, na parte do dimensionamento já está tudo certo. É só a gente continuar aqui com a documentação do projeto. Aproveitando aqui já também que a gente está aqui já passando essa fiação, já vou fazer uma vista de corte, de elevação desse quadro. A gente já detalha esse trecho, né? E já fica pronto para a próxima aula. Então vamos lá, aqui em vista, né? Elevação, poderia ser um corte também. Vou rotacionar aqui essa elevação. Clico aqui na bolinha e rotaciono ela aqui, ó. Agora eu vou arrumar a faixa da vista dela, que está bem fora aqui do que eu quero. E nesse trecho a gente vai ter que usar aquele comandinho, aquela notação lá da fiação, para poder estar passando as fiações, né? Então aqui está na elevação interna já. Vou melhorar aqui também essa faixa da vista. E aqui eu não quero que apareça a tubulação, a parte de hidráulica, eu só quero a parte de elétrica mesmo. Então eu vou ocultar ali, vou chamar aqui de A, e o título vai ser parede A. Tirar essa caixa de corte. E aqui eu posso agora vir colocando as tags aqui, se for o caso, indicando que é cada sistema. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui a tag do 3 e do 2, para deixar indicado que esses circuitos passam aqui, né? Vou até alinhar esses daqui agora também, para ficar mais certinho. Aqui vai subir aquele retorno que eu comentei, só que a gente não consegue ver a luminária, né? Então, a gente vai usar a estratégia ali do anotar. A gente pega aqui o símbolo de fiação, coloca ele aqui, indica o circuito que ele é, né? Então esse aqui pertence ao circuito 3, e não vai ter fase passando ali, vai ter o neutro e vai ter um retorno. Não vai ter terra também. Então a gente puxa uma linha aqui agora, para deixar indicado que esse eletroduto vem para cá. E a gente vai usar esse mesmo indicador para passar o circuito 1, né? Porque ele passa por aqui e segue para as tomadas de tratamento. Só que a gente não consegue taguear aqui. Então a gente troca para o circuito 1, e aí nele vai passar fase neutro, não tem retorno. E aqui a gente só vai passar um circuito de terra. Então aqui é 0 e aqui a gente vai passar um terra. O circuito 3 é 127, vamos passar só a fase neutro e aqui a gente vai passar só a fase. Então eu tenho o circuito de terra caminhando para alimentar esses daqui, né? Porque esses
do circuito 1, ele passa por aqui e vai ter as tomadas. Então aqui eu vou só arrumar os identificadores para ficar na ordem certa. E aqui eu faço uma linha com o comando DL mesmo. Eu pego uma linha e faço a cota dela aqui, indicando que nesse ponto passam esses circuitos. Vou criar aqui também para os circuitos das bombas, então eu tenho aqui os circuitos das bombas 4, que é um circuito bifásico, né? Então ele precisa de duas fases e o terra. Vou ter também aqui o circuito 6 e 7, que também, no caso, o circuito 6 vai ser duas fases e um terra. A gente já renomeia. E os outros circuitos aqui, então, 5. Vai ser só duas fases, então não tem terra, porque a gente já passou o terra aqui pelo 4. E aqui o 7, sem terra também, porque a gente passou o 6 aqui com terra. Agora é só relembrar aqui qual que é qual. 6 e 7 passa por cima. Então esse daqui eu vou alinhar aqui, ó. E esse daqui a gente vai puxar uma linha indicando que é desse eletroduto. Pode até fazer uma bolinha aqui para poder deixar um pouco mais claro. Dessa forma. Esse daqui é o que vai lá para o trocador de calor e para nossa espera para fiação. Então a espera de fiação vai ser um neutro e um retorno e um terra do circuito 8. Então aqui do circuito 8 está passando isso. E do circuito 9 passa duas fases. E eu não preciso passar o terra porque eu já estou passando o terra aqui. Uma coisa que é importante a gente também se atentar é o seguinte. O terra, qual que vai ser o tamanho do... Como que eu defino qual circuito vai passar o terra? Vai ser sempre o circuito que tiver a maior potência, a maior bitola. Então, por exemplo, aqui, ó, o circuito 9, ele tem um cabo de 2,5. E o circuito 1 tem um cabo de 1,5. Então, não posso passar o terra por ele, porque o cabo dele é menor. Então, quem vai estar passando terra vai ser o circuito 9, que tem o cabo de 2,5 de seção ali, 2,5 milímetros quadrados, né? Que é a área do cabo. Vou arrumar aqui a tag do quadro só, né? Aqui posso colocar algumas cotas para indicar aqui a altura que passa as tubulações, né? Essa aqui nem tanto, porque ela não fica presa. Mas vou colocar aqui a cota do quadro, a cota das tomadas, ó. Certinho. E posso colocar alguns textos indicando. Então, deixa eu trocar aqui a fonte já. Então, quero pegar essa daqui sem a borda, no caso, né? Negrito preto aqui. Então, aqui. Segue para a luminária. E esse daqui segue para o trocador, segue para a caixa de passagem, né? Vamos dizer assim. Caixa de passagem. Então, já temos aqui basicamente essa parte de fiação toda passada, né? Já detalhamos também essa elevação do quadro, que é importante de mostrar. E aqui vamos fazer um detalhezinho também que vai ser bem importante, ó, que é fazer a parte do aterramento. Então, vou colocar uma caixinha de passagem, igual que eu coloquei ali, aqui embaixo. E a gente vai passar um eletroduto dela. Eu vou até copiar essa aqui, na verdade. Vou alinhar ela aqui só para ficar certinho. Conectar aqui. Que essa aqui vai ser a nossa caixinha de aterramento do nosso quadro. Então aqui que a gente vai trazer o aterramento aqui da nossa estrutura. Vou deixar ela 20 aqui do chão. E descer um pouquinho mais esse eletroduto. Então, depois a gente vai colocar um detalhe dessa caixinha aqui indicando. Então aqui a gente pode colocar a tag, inclusive, ó.
pegar uma aqui, aqui. A gente coloca um cabo. Depois a gente vai dimensionar essa entrada, a gente já dimensionou o aterramento. Então vai ser sem circuito e vai ser um terra. Vou deixar aqui sem por enquanto. E aí depois a gente preenche. Aqui não consigo deixar sem circuito, vamos ver. Consigo. Eu coloco aqui, ó, aterramento. Que é essa caixinha, a gente vai colocar o detalhe do aterramento. Então, parte de traçado feito. Agora a gente vai entrar na documentação do projeto.